Vamos ver agora o caso de uma outra configuração, a chamada configuração não inversora. Da mesma maneira, portanto, esta é a configuração não inversora de um op-amp. Nós temos uma tensão que queremos amplificar aplicada diretamente à entrada não inversora, à entrada mais, e temos aqui uma resistência a ligar a saída à entrada menos e uma outra a ligar a saída menos à massa. Redesenhando este circuito para tornar mais fácil a sua análise, o que é que nós vemos aqui? Temos uma resistência, uma corrente I1 que circula através de R2, e essa corrente vai ser a mesma que vai circular aqui. Podemos também considerar este circuito que representa exatamente o circuito que vimos antes, utilizando apenas os elementos que nós vimos em análise de circuitos. Temos aqui a tensão de entrada aplicada à entrada mais, temos a resistência R2 entre a entrada menos e Vout que é igual a A vezes VD, e na entrada menos está também uma resistência à massa. E sabemos que a corrente que circula para a resistência R2 vai ser a mesma que circula pela resistência R1, porque a corrente de entrada por aqui, pela entrada menos no op-amp, é nula, porque a resistência de entrada é infinita. Utilizando novamente o conceito do op-amp ideal, vemos que a diferença de potencial entre as duas entradas é zero, portanto, o que significa que eu, neste ponto, aqui eu vou ter a tensão VI, e, portanto, a corrente neste ponto vai ser VI sobre R1. Essa é a corrente na resistência R1 e é a corrente na resistência R2, e, portanto, a tensão à saída vai ser igual à tensão neste ponto, que nós sabemos que é VI, mais a queda de tensão em R2, que é R2 vezes a corrente I de R1 ou I de R2, que é VI sobre R1. Rearranjando, nós temos que o ganho, que é o Vout dividido por VI, vai ser igual a 1 mais R2 sobre R1. Neste caso, nós vemos que o ganho é positivo, e daí a denominação de uma configuração não inversora. Em termos de resistência de entrada e de saída, uma das características que verificamos nesta configuração é que a resistência de entrada, que é igual ao VI sobre o II, a corrente de entrada, a corrente que circula aqui, é igual a infinito, porque esta corrente é zero. Portanto, o que significa que este circuito apresenta uma resistência de entrada infinita e a resistência de saída nula. A única restrição que ele tem é que os valores de ganho são limitados. O ganho tem que ser sempre superior a 1, mas normalmente nos circuitos em que utilizamos estamos à procura de situações em que o ganho seja superior a 1.